Irmãos, o salmo que eu quero ler, ele não está no livro de Salmos. Né? Temos muito conhecimento sobre o livro de Salmos. Né? Na verdade, são 150 pequenos livros que estão contidos no que nós chamamos de livro de Salmos. E muitas vezes a gente se engana. Eu, no início da fé, né, eu também me enganava, achava que o Davi, o levita, né, que era o autor de Salmos. É verdade que ele é autor de muitos salmos, mas não todos. Então, nós temos 150 livros. Né, os judeus, eles até hoje, eles utilizam, né, os salmos como o seu inário. É como a nossa harpa cristã, que a gente, às vezes, até deixa um pouco de lado, mas os judeus, eles seguem aí até hoje esse ritual. Mas existem dois motivos principais para que os salmos foram escritos. Né? Existem duas motivações básicas para se escrever um salmo. Ou podemos dizer, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, através de um salmo, de um cântico. Duas motivações básicas. A primeira é na angústia. Quando estamos aflitos, quando estamos desesperados, esperando uma palavra, esperando, às vezes, uma resposta de Deus, às vezes em prantos mesmo, nós nos colocamos no nosso secreto, no nosso quarto. Obrigado, pastor. E, às vezes, começamos a orar e a balbuciar, e a chorar, e derramar nossos pedidos, nossas angústias a Deus, e, às vezes, vem uma palavra. E eu creio que esses que foram inspirados por Deus para escrever esses salmos, eles tiveram essa inspiração porque passaram por um momento de muita angústia. E outra motivação seria uma grande vitória. Né? Eu posso citar vários exemplos na Bíblia aqui de salmos que não estão no livro de Salmos, que foi uma comemoração, uma vitória, a vitória do povo de Deus. Né? Se olharmos para Êxodo, Miriam tocou salmos, ela se alegrou após ter passado o Mar Vermelho, ela se alegrou, ela cantou salmos ao Senhor. Né? E também na angústia tem vários exemplos. Né? O profeta das dores, Jeremias, ele se lamentava e cantava salmos ao Senhor no meio da angústia, da aflição, né? Todo o sofrimento que ele viveu. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos a um profeta talvez pouco conhecido, pouco citado, pouco falado, mas que tem uma revelação poderosa da parte de Deus. E ele escreve um salmo quando ele estava no pior momento da sua vida. Ele estava passando por grande angústia. Ele estava com o seu coração dilacerado. Ele já não sabia o que fazer. E então, ele, com toda a fé que tinha dentro do coração dele, ele entoou o salmo que eu quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Abacuque está ali antes de Sofonias, classificado como profeta menor, mas isso não significa, né, a estatura nem a palavra poderosa que o profeta tinha. Essa é só uma classificação porque foram encontrados apenas esses escritos. Né, o livro de Abacuque, ele foi escrito por ele mesmo, pelo profeta Abacuque. Todos acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e que nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus me faz como pés como os da corça, me faz andar por lugares altos. Esse foi um texto direcionado ao músico mor para os instrumentos de corda. Amém, irmãos? Então, eu quero começar aqui esse breve relato, falar um pouco sobre a vida de Abacuque. Quem era Abacuque? Abacuque foi um profeta que ele viveu aproximadamente no ano de 600, né, antes de Cristo. Ele viveu uma época
que tinha se acabado o avivamento, né? O rei Josias ele tinha lançado um avivamento poucos anos anterior a essa apresentação do profeta, em que o povo de Deus tinha se achegado a Deus novamente, né? O povo de Deus ele tinha voltado a clamar, a orar, a levar sacrifício no templo, a ser diligente com a palavra de Deus. Então, o profeta, que nós sabemos dele, o nome Abacuque vem de Abaque, significa abraçar ou abraçador, né? Isso, os nomes hebraicos, muitos sabem que eles têm significados, a maioria deles, né? Assim que Jacó nasceu, colocaram o nome dele de aquele que agarra. Muitas vezes as pessoas se enganam a achar que Jacó era um trapaceiro. Jacó não era trapaceiro, o nome dele não significa trapaceiro, significa aquele que agarra. Porque ele, quando nasceu o seu irmão gêmeos, ele estava agarrado ali no tornozelo. E com Abacuque, entende-se, os historiadores entendem que tem esse significado, abraçador, aquele que abraça com luta. E nós vamos ver em seguida que faz todo sentido, né, todo o seu ministério como profeta. Ele é o contemporâneo do profeta maior Jeremias. Então, só para a gente situar aqui na palavra, né, o que acontece? Havia um grande conflito 120 anos antes, né, em que, depois da separação entre Reino do Sul e Reino do Norte, né, depois da morte de Salomão, que o seu filho assumiu o trono, todo aquele conflito. Então, 120 anos depois, o cenário era o seguinte: Judá estava passando por uma crise muito grande. O reino de Samaria já havia sido tomado, né, pelos assírios, né, e pelo todo aquele império poderoso. Então, havia-se um grande império que estava dominando todas as regiões com toda a tecnologia, com todo o seu arsenal, com todo o seu poder bélico, que era a Babilônia. Os caldeus estavam vindo massacrando, e onde eles vinham, eles destruíam as cidades, eles subjugavam o seu povo, eles levavam cativo o povo. Então, Abacuque aparece nessa época aí, bradando, pedindo para que haja um acerto do povo. Mas, diferentemente dos outros profetas que nós conhecemos, assim como Isaías, Jeremias, e tantos outros que a gente conhece da palavra, ele não foi um profeta levantado para dizer ao povo, assim diz o Senhor. Deus revela uma palavra e ele vai e fala, conserta-te, arrependei-vos, conserte suas veredas. Não, ele foi diferente. Tudo indica que ele viveu na região ali em Judá, em Jerusalém. Como ele escreveu esse salmo, eu entendo que talvez ele trabalhasse até no templo, que ele fosse, talvez, só estou conjecturando, isso não é fato, talvez ele fosse um levita, talvez ele já estivesse acostumado, porque no final desse texto ele diz que está direcionando esse cântico ao líder de louvor daquela época, né, para os instrumentos de corda. Ele até especifica o que ficaria bom com esse hino. Então, há um debate, uma conversa em torno de um diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque, ele começa a sua trajetória bem indignado, bem transtornado com tudo que estava acontecendo, porque o povo estava se perdendo. Não havia mais amor, não havia mais sacrifício no templo, né? O povo de Judá estava desapercebido. Se a gente for analisar, tentar olhar esse texto, os irmãos tiverem a oportunidade de ler o Abacuque, vocês vão tentar fazer com um espelho com os dias atuais, porque é muito atual o que ele vai dizer. Abacuque, ele começa, no capítulo 1, dizendo bem assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade, a opressão, destruição e violência estão diante de mim? Há também contendas e litígio. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida.
Abacuque, então, ele toma as dores, ele vê, ele é um homem, ele é um servo de Deus, assim como eu creio que todos aqui são servos de Deus, que se indigna, né, que anda na contramão do mundo. Abacuque era um grande profeta, porque ele enxergava isso daí. Ele começou a ver a iniquidade, ele começou a ver a injustiça, ele começou a ver que a própria justiça ela estava corrompida. Os reis estavam corrompidos, havia muita corrupção, havia descaso com a palavra de Deus, o povo havia se esquecido de Deus. E o que é pior, irmãos? Idolatria. Idolatria estava tomando conta do povo de Deus, porque toda vez que o povo começa a se afastar de Deus, ou pensar que Deus se esqueceu do povo, que Deus não responde às suas orações, toda vez que você achar que Deus está ausente, você tenta achar uma desculpa, tenta achar um amuleto, né? O povo sempre pensou dessa forma, o povo sempre buscou levantar um bezerro de ouro, levantar um altar a outros deuses, e isso foi se ocorrendo em Judá. Então, ele se indigna. Eu penso que Deus dava a ele essa visão, porque ainda não tinha chegado a destruição em Judá. Estava tudo beirando, como os dias atuais. A gente vê aí que Jesus está voltando, que o arrebatamento está próximo, né? E nós clamamos violência. E será que Deus está ouvindo? Deus está do nosso lado, está respondendo às orações? Então, esse foi o questionamento de Abacuque. Ele falou, Deus, eu não estou entendendo. Por que o povo está desse jeito e tu não fazes nada? Então, depois de muito tempo, Deus resolve dar uma resposta a Abacuque. Só que essa resposta não agradou, porque Deus falou com Abacuque da seguinte forma, está ruim, mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Eu vou levantar um povo terrível, o povo dos caldeus da Babilônia. Vou levantar um povo tão terrível que ele vai invadir Judá, ele vai tomar a sua casa, as suas terras, a tua família, a tua descendência, ele vai ceifará todo o povo de Judá. E ele ficou sem entender, Abacuque ficou, mas Deus, como é que pode? Você vai usar um povo tão pior do que o nosso para poder nos castigar? Aí vem aquele questionamento. Eu penso que todos aqui já tiveram esse questionamento. Eu comecei a ter um questionamento desse tipo quando entrei para a faculdade, que de cara você já recebe uma matéria de filosofia. E a filosofia, ela vai um pouco contrário ao que nós entendemos de sobrenatural. A filosofia vai querer te explicar o que não é explicável. Como que pode explicar Deus? Quem pode explicar Deus? A soberania de Deus. Então, Abacuque começa a levar esse questionamento. Será que Deus, ele é bom? Por quê? Se ele é bom, se ele é poderoso, se ele pode livrar, se ele pode nos dar a vitória, por que ele virou as costas para a gente? Por que ele vai deixar com que o povo, que é o pior povo da terra, invadir as nossas casas, tomar a nossa família, tomar os nossos bens, tomar as nossas casas? E a gente, às vezes, leva esse questionamento. A gente vê tanta indiferença, a gente vê, muitas vezes, o ímpio prosperando do nosso lado. Às vezes você vê o ímpio lá que faz tudo errado, ele enche a cara de cachaça, ele faz tudo que é errado, ele trai a esposa, ele faz tudo de errado e a vida dele só prospera. Ele só vai aumentando o seu patrimônio. Sendo que, muitas vezes, aquele que é fiel, que faz as coisas corretas, que está sempre ligado a Deus, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, sempre está passando perrengue. Então, depois desse questionamento, eu penso que Abacuque às vezes se entristeceu, porque o Espírito Santo convenceu o coração dele para ele se aquietar. E ele tomou uma decisão. Ele se retirou, ele foi para a sua torre e começou a observar, aguardando uma resposta de Deus, aguardando
todo o juízo de Deus e com esperança de que talvez Deus pudesse livrar. E aí, Deus começa a responder. Abacuque fala: subi a minha torre de vigia, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para que Deus fale comigo. Então, Deus respondeu através de uma visão tremenda, que a gente pode aplicar para os dias de hoje. Só vou ler algumas partes. Então, Deus respondeu, o Senhor respondeu: escreve a visão e torne-a bem legível em tábuas, ou faça um grande banner ou um outdoor e coloque nas entradas das cidades o que eu vou te dizer. Então ele começa a falar: ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá. Então ele começa a falar sobre o juízo que vai colocar sobre a Babilônia. Então ele deixa bem claro para Abacuque o seguinte: não, eu vou usar o povo mais terrível da terra para castigar o meu povo, para que meu povo se endireite. Mas eu vou usar 3 vezes pior o meu cajado contra a Babilônia. E eu vou fazer um juízo terrível, eu vou exterminar todo esse povo da face da terra. Então, às vezes, a gente vê hoje, na geopolítica, a China crescendo, a China, com toda a sua ideologia, com o seu partido comunista, com sua forma de liderar, de conquistar, eles estão dominando o mundo. E até quando? Até quando eles vão jogar vírus em cima da gente e criar coisas e empurrar todo esse sistema da China de controle, tudo isso? Eu sei que muitas vezes as pessoas podem até achar um pouco estranho, mas procure pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo. Não podemos fechar os nossos olhos. Nós somos crentes, nós temos que orar, mas temos que vigiar e entender o que está acontecendo. Muita coisa está acontecendo por trás dos bastidores e a gente não sabe. Existe uma elite, os senhores do mundo que estão dominando, e a gente precisa ficar atento, não para a gente ficar assim, igual aquela hiena, vida, azar, não. Se apegar na palavra de Deus cada vez mais ficar diligente, saber o que está acontecendo. É o que o profeta Abacuque ele sabia do poder bélico da Babilônia, ele sabia que o poder do Egito estava se enfraquecendo, assim como o da Síria, e a Babilônia estava crescendo. Ele sabia, como a gente está olhando o cenário mundial, a gente vê aí alguns países, a Rússia, a China, se fazendo acordos, e alguns países do Oriente Médio. Alguma coisa está por vir grande. Devemos estar tementes a Deus, devemos estar vigilantes. Porém, ele dá uma revelação no meio dessa revelação, ele diz uma palavra para Abacuque, que ela eternizou e ela virou como que se fosse uma palavra rema, e ela deve ser aplicada nas nossas vidas diariamente, que é: o justo viverá pela fé. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o juízo ia vir sobre a terra, sobre aquele povo, mas ele ia poupar os justos. Deus se preocupa com você e comigo, Ele vai nos livrar. O mundo está caminhando para um juízo terrível, que Deus vai permitir isso. Primeiro dos homens, vai acontecer guerras e muitas coisas ruins, eles vão tentar nos controlar, eles vão tentar tirar a nossa fé. Eles tentam atacar as religiões, as igrejas, de todos os lados nós recebemos essas investidas de Satanás. Mas o justo viverá pela fé. Esse texto é tão poderoso que Paulo ele utiliza esse texto em várias das suas cartas, inclusive na sua carta aos Romanos, uma carta poética, onde ele já estava ali encarcerado e falando, ele fala coisas muito aplicadas hoje em dia, e ele fala: o justo viverá pela fé. E muitas vezes a gente pensa, fé, eu tenho fé, eu creio em Deus. Não é só crer. Eu vou
fazer alguns argumentos aqui para poder tentar explicar um pouco a fé que Abacuque tinha, né? Quando ele fala o justo viverá pela fé, ele já chegou no entendimento do que Deus estava planejando fazer, de que Deus estava no controle de todas as coisas, que Ele não ia deixar passar nada em branco. Então, primeiro, Deus ele dá uma resposta assim, um pouco, talvez, grosseira para Abacuque, porque Abacuque começa a questionar, até quando, Deus? Como às vezes a gente começa a questionar, até quando, Deus? Até quando eu vou estar aqui, pregando esse saire aqui, ganhando aí $15 a hora, e o meu patrão está ganhando aí muito dinheiro, e eu sei fazer muito mais do que ele, talvez. Até quando eu vou estar dando help de limpeza, sendo que eu tenho condições de ter as minhas casas? Até quando eu vou ter que passar por humilhações? Até quando eu vou me sentir humilhado por talvez não falar a língua do inglês e o outro sabe? Até quando, Senhor? Toma providência na minha vida. Faça algo na minha vida. Mas o justo, ele vive pela fé. O justo vive pela fé. E eu quero passar aqui essa questão final sobre a fé que Abacuque teve. Ele começou a fazer a sua oração. Eu até aconselho todos a lerem a oração de Abacuque, capítulo 3. Ele começa fazendo a oração, que eu não vou repetir aqui agora, que o tempo não dá, mas no final ele diz um cântico que, na minha opinião, é um dos mais bonitos da Bíblia. Eu tenho alguns salmos preferidos, eu gosto muito do Salmo 23, o Senhor, meu pastor, e Ele não me faltará. Mas o cântico de Abacuque ele é muito lindo. E eu queria tentar decifrar o enigma dessa oração, desse salmo que ele começou a dizer. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça. Eu comecei a pesquisar figueira, né, no Oriente Médio, naquele período. A figueira ela não dá flores, ela não tem flores. Mas o que ele está querendo dizer com a figueira florescer? Aí eu pensei, bom, a figueira ela dá o fruto. Bom, mas não é isso. Ele não está querendo dizer de fruto, porque o fruto da figueira ele não dá todo ano também. Então eu pensei, o calor escaldante lá no deserto, uma figueira cujas suas folhas elas reduzem a temperatura em até a metade, ele está querendo dizer do descanso, ele está querendo dizer da sombra. Então ele está traduzindo, ainda que não haja descanso, que eu não encontre descanso, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, aí eu entendi mais fácil, porque o fruto da vide é a uva, né? E a uva, ela é o vinho. E o vinho, eu lembrei do casamento. O que tinha faltado no casamento que Maria percebeu aquele alvoroço todo e chegou até Jesus? O que faltou? O vinho havia se acabado. A alegria havia se acabado, porque o casamento judeu é uma festa, é uma alegria. Dura uma semana, eu não sei dizer, talvez o pastor saiba me dizer. Dura uma semana. Então, havia acabado a alegria. Então, Jesus veio e fez a transformação. Então, eu entendo que ele está dizendo aqui, alegria e transformação. Eu entendo assim, ainda que não haja a alegria, ainda que não haja a transformação, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. E seguindo, que não haja mantimentos, que o campo não produza mantimento. Deixa eu só... Exatamente, que os campos não produzam mais mantimento. Campo, se você pesquisar na Bíblia, toda vez que fala de campo, né, de trabalhar no campo, está falando de colheita, de mantimento, de recursos, seja ele financeiros, né, seja ele da saúde. Eu vou colocar aqui como que se fosse recursos financeiros. Ainda que me falte o pão, ainda que me falte, que eu tenha que vender o meu carro para poder pagar os meus bills, ainda que eu perca os meus bens,
ainda que me falte o alimento do dia a dia, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, aleluia. E ele segue, ovelha. As ovelhas arrebatadas do aprisco. A ovelha, ela é um animal calmo, é um animal sereno, um animal que ele não reclama quando ele é levado ao matadouro. Ele tem paciência. A ovelha é paciente, diferente do bode, que o bode ele dá cabeçada, ele começa a gritar, começa a falar. Por isso que tem uma analogia, eu não sei se é uma coisa antiga que eu ouvi falar, que tem o crente bode, o crente ovelha, mas isso eu não quero entrar nesse detalhe. O bode é aquele que fala, a ovelha é aquela paciente, espera no Senhor, confia no Senhor. Então, é bode. Glória a Deus, aleluia. Então, ainda que me falte a paciência, irmãos, a paciência, eu não digo que seja um dom. A paciência, você tem que buscar ela, a paciência. Eu talvez não seja tão paciente, minha esposa pode dizer, eu não sou tão paciente. Às vezes eu sou um pouco irritado, mas a paciência você tem que buscar ela. Imagina Jó. Jó passou por uma situação, uma provação. Jó não tinha pecado. Como entender, como explicar que passou na cabeça de Jó por ainda ter paciência? No final das contas, ainda adorar e exaltar o nome do Senhor. A paciência, meu irmão, você tem que ter na sua jornada de crente. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser um exemplo na sua família. Você tem que ter paciência com seus filhos, com seus pais que são idosos. Tenha paciência. Mas ainda que me falte a paciência, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. E ele continua nos Salmos, dizendo, o Senhor é a minha força. Então aqui, quando ele chega nessa parte, ele entende que o Senhor é a força. E não importa o que aconteça, não importa se vai haver juízo, não importa se lá fora, não importa se a Rede Globo está falando um monte de mentiras, não importa se a gente está sendo enganado, não importa. Você tem que estar firme no Senhor, não desvie o seu caminho. Hoje é a última quarta-feira do ano, irmãos. Coloque como propósito seguir uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor em 2022. Então ele diz, o Senhor é minha força, Ele me torna os pés como os da corça, ou como os do servo, não sei como está a sua tradução aí. E Ele me faz andar por lugares altos. Irmãos, a corça é um animal muito interessante, né? O veado, que a gente conhece aqui, o veado campeiro, é um animal extremamente ágil, é um animal perspicaz, é um animal que tem um faro de 3 quilômetros. Então, ele enxerga lá na frente. Então, o que o profeta está querendo dizer que eu quero ter um pé? Primeiro que a corça não tem pés, tem patas. Então, como que eu colocaria uma pata de corça no meu pé e sair andando por aí? Então, olha o que o profeta está querendo dizer. O meu Deus, Ele me dá habilidades, Ele me dá agilidades, entendimento da verdadeira fé que me faz andar. Porque a corça, ela como que ela pula, ela voa. A lugares altos, a lugares que eu não chegarei se não for a força dele, se não for a sua força, o seu poder, a sua glória, eu jamais chegarei alto. Então ele tem esse entendimento, irmãos. Coloque isso como prática na sua vida. Entenda a verdadeira fé. Quando Deus fala que vai livrar aqueles que têm fé, Ele não vai livrar aqueles que acreditam em Deus. Porque muitos que acreditam a Deus vão chegar no dia do juízo e vão dizer, ó Senhor, a Ti, no Teu nome expulsando demônios, no Teu nome profetizei, no Teu nome curei enfermos. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque você não tem a fé que eu quero. Que Ele ensina qual é a fé que você deve ter. É a fé que você deve ter, é a confiança, é o entendimento de que Ele é o dono de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu íntimo. Muitas vezes você não precisa nem orar, você simplesmente abaixa, senta, cansado um dia de trabalho, e Ele sabe o que está passando na sua vida. Ele sabe. Coloque-se de pé, irmãos. Aqui eu vou encerrando. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por vocês. Até quando, Senhor?
Às vezes isso está bradando dentro do seu coração. Até quando, Senhor, eu sofrerei essa humilhação? Até quando, Senhor, estou lutando com essa enfermidade e o Senhor não traz a cura? Eu já vim todas as quarta-feiras, já vim todas as vigílias, já vim todos os mover, já vim todos os cultos de adoração, já vim todos os cultos de domingo, eu já pedi para o irmão orar, eu já ajoelhei, eu já chorei, eu já entoei salmos e a vitória ainda não chegou, Senhor. Oh, meu Pai. Aleluias, glórias a Deus. Comece a orar, comece a agradecer a Deus pelo ano que passou e pedir que Ele continue olhando por nós. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. A palavra de Deus diz, quando vier o Filho do Homem, Ele encontrará fé na terra? Oh, meu Deus. Ó, Pai, que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Aumente a nossa fé, Pai. Nós somos muito pequenos diante do Senhor e não entendemos muitas vezes o Teu propósito. Não entendemos, ó Pai. Queremos nos alegrar no Senhor. Queremos levantar para o céu um clamor, um salmo a Ti. Ó Pai, Deus da minha salvação. Tu és santo, Tu és poderoso, Deus. Pai, em nome de Jesus, está aqui o Seu povo. Ó Deus. O Seu povo coloca diante de Ti, Pai, todos os Seus pedidos, o Seu clamor, os anseios do Teu coração. Aleluias, ó Pai. Ouve esse Seu clamor, Pai. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Abacuque. Ouve o clamor do Teu povo que chora, que clama e que pede a Tua bênção, que pede que o Senhor haja com providência, meu Deus. Haja com providência, Senhor. Oh, Deus, obrigado por essa palavra, que o justo viverá pela fé. Apesar das circunstâncias, apesar de nós termos passado talvez uma semana difícil, apesar de todas as injustiças, Senhor, apesar de tudo isso que nós estamos vendo, dessas ideologias, desse sistema corrupto, desse governo opressor, apesar de tudo isso, Senhor, o Senhor está conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, continue conosco, Pai. Continue nos abençoando, Senhor, libertando os cativos, tirando, Pai, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Caia por terra todas as amarras, todas as algemas, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus.